Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de pré-produção, de como é a sua organização previamente uma produção, do que você tem que fazer, orçamento, locações, enfim, essa gama que você tem que fazer. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu joinha já para garantir com que o canal cresça pelas próximas décadas. Talvez, né? Vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de pré-produção, de roteiro, de storyboard, enfim, de orçamentos e locações. Existem alguns processos quando você vai começar uma produção que é elaborar esses itens. A primeira concretização da sua ideia, após concretizar essa ideia, você vai estipular que tipo de locações e lugares você vai vir a gravar esse conteúdo. Então vamos pensar na seguinte situação. Você vai gravar um curta-metragem de um cara que é meio alucinado, então você de cara precisa de um local do trabalho dele, de um local para ele se locomover e de um local onde ele irá morar. Então a gente vai pontuar esses locais. Então você tem 3 locações para execução dessa série. A primeira coisa que você tem que pensar é se isso vai estar dentro de um outro item que se chama orçamento. Então se você tem um orçamento, como adequar esses itens a esse orçamento? Além dessas locações, dentro dessas locações você vai ter que ter peças cenográficas, itens de cenário que vão contribuir para deixar a sua linguagem, o que você quiser transmitir nesse curta-metragem de forma mais sólida. Então esses itens, se forem principalmente de época, se tiver algum caráter especial que não tenha numa casa normal, ou seja, o cara precisa de remédios, o cara usa drogas, enfim, todos esses elementos que você for fazer, você tem que pensar que você tem que inserir no seu cenário. Então isso vai ser mais uma preocupação que tem que entrar no seu orçamento e se não tiver um custo, você vai ter que ter um trabalho de pesquisa para ir atrás desses itens, que aí entra o seu lado de produtor de objetos, que você vai ter que ir procurar esses itens, vai ter que buscar. Hoje mesmo, a gente teve um orçamento de um filme de época que vai narrar um período da história que tem que montar uns itens com uma rádio antiga e a gente tem várias peças de museu e justamente a gente teve que passar esse orçamento. Então, constantemente, as empresas vêm a necessitar dessas peças de museu para justamente colocarem nas inserções, nos seus itens cenográficos ali. Então, estabelecida essa locação, a segunda coisa que você vai ter que saber é quantas diárias você vai precisar dentro dessa locação. Não adianta você colocar assim, eu vou gravar tudo em um dia. Então, pelo menos você tem que garantir essa locação por 2 dias e ter orçamento para 2 dias. Se ela for emprestada, você tem que deixar ciente essa pessoa que você vai usar mais de um dia. Não pode ter aquele imprevisto, porque a pessoa pode se programar, pode combinar de ter um jantar à noite com amigos, de, enfim, a casa dela não está presente no dia da gravação. Então, todos esses itens têm que ser pontuais e tem que ter certeza. Então, quanto que a gente tem de prazo? A gente tem um dia de gravação, uma diária, então vamos colocar 2. Tem 4, coloca 8. Sempre a gente tem que ter uma gordurinha ali para sobrar e justamente a gente não vir a ocasionar problemas de orçamento com a sua própria produção ou problemas com as pessoas que emprestaram ou coisa e tal, quando não é cobrado por essa locação. Quando a gente fala de orçamento, é um ponto muito importante. Quando você vai fazer um orçamento dessa produção, eu não estou falando do orçamento de quanto você vai cobrar do seu cliente, e sim o orçamento do que você vai gastar, os seus custos. Isso é algo que você tem que pontuar, porque, por exemplo, você vai precisar de um puff, como esse aqui, você vai precisar de uma cadeira, algo bem diferente que não vai encontrar numa casa específica. Então você vai ter que trazer isso. Nesse seu custo você tem que pôr o seu deslocamento, você tem que pôr o seu trabalho de pesquisa, se você gastou dinheiro com condução para ir buscar, se você foi num bairro determinado procurar madeira, procurar tecido, enfim, tudo isso tem que ser inserido no seu orçamento. Então você tem que pontuar não só o custo do objeto, mas o quanto que você gastou para ter esse objeto. Então tudo isso entra no orçamento. Um erro de orçamento prevê às vezes uma produção que não é finalizada. Muitas vezes a gente tem no Brasil milhares de filmes que tiveram apoio, por exemplo, da Lei Rouanet, que começaram e não terminaram. Tem produções que iniciaram, mas por falta de verba estão congelados. Isso acontece direto. Por quê? Por falta de planejamento. E aí que entra o seu trabalho de pré-produção. Pra vocês terem noção, uma vez eu fiz pela O2 Filmes, eu gravei uma série para Globo, né, que vai inclusive estrear agora em janeiro de 2018, que é a 13 Dias Longe do Sol, e eu fiquei na parte de pré-produção. E a minha função era criar um documentário. A série fala sobre bombeiros e tudo mais. Não vou dar spoiler porque também vai estrear logo mais em janeiro. Mas pensa o seguinte, falava sobre bombeiros, pessoas que ficaram presas em um subsolo de um prédio, porque ele desmoronou e elas têm que sobreviver 13 dias longe do sol. E aí tem bombeiros, tem policiais que são atores, obviamente, tem os próprios engenheiros que vão ficar soterrados e tem que saber itens que só bombeiros e policiais que convivem todo dia com essas situações têm. Então qual que foi a minha função de pré-produção? Fazer um trabalho de pesquisa e de documentário, indo até sedes do bombeiro, da polícia, gravando depoimentos. A gente foi até no interior de São Paulo, na sede do bombeiro, para justamente pegar os treinamentos que eles fazem de madrugada, ver
como é que é. Enfim, todo um trabalho de pesquisa para montar um documentário final e apresentar para os atores, para eles poderem entender um pouquinho de como é que funciona esse meio. Ou seja, todo o investimento que a produtora teve de bancar essa produção por trás, esse trabalho de pesquisa, para justamente quando chegar ali, os atores conseguirem transmitir exatamente o que estava previsto no roteiro. Então esses elementos têm que ser pontuais e têm que ser bem elaborados. E esse trabalho de pré-produção, ele é importantíssimo. Tendo falha na pré-produção, a sua produção e a sua pós fica comprometida. Então é isso, tendo a pré-produção bem feita, ou seja, a parte de objetos, locações, orçamento e, consequentemente, um bom cronograma de como vai ser o seu roteiro, você vai conseguir executar muito bem a sua produção. Tá certo? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o soninho é ótimo, né? Ativa o sininho das notificações, enfim, se inscreve e comenta sugestões de vídeo, porque a minha cabeça também não produz vídeos, gente. Preciso da ideia de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!